Leila Pereira reeleita no Palmeiras, Rafael Paiva demitido no Vasco e o Corinthians cada vez mais perto de uma vaga na Libertadores da América. Esses são só alguns dos temas da tarde desse domingo. Quero usar esse vídeo para deixar você super por dentro de tudo que está rolando. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder qualquer tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para que você seja avisado quando tiver vídeo novo ou live. Tem live um pouquinho mais tarde para a gente deixar vocês por dentro do que tá rolando, combinado? Bora começar com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense, muito ameaçado pela zona do rebaixamento e com briga. No treino da última quarta-feira, na preparação para o confronto contra o Fluminense, Thiago Silva e Felipe Melo quase foram as vias de fato, discussão muito quente. O pessoal do Deixa Disso precisou intervir, coincidência ou não, para a partida contra o Fortaleza na sexta, em que o Fluminense não venceu, Felipe Melo nem sequer foi relacionado para o confronto. Quero contar agora que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, está bravo com o Santos. Tudo por causa da postura do Peixe nessa reta final de Campeonato Brasileiro, demissão de Fábio Carille no início da semana e saída de vários jogadores com o campeonato da Série B em andamento. O entendimento do Edinaldo Rodrigues é de que o Santos desrespeitou a última rodada contra um adversário que luta pelo acesso contra outros times. Só para lembrar, Santos e Sport jogam nesse momento na Ilha do Retiro, e se o jogo não vale nada para o Santos, que já subiu e já se sagrou campeão, ele vale bastante para o Sport, para o Ceará, para o Novo Horizontino e para o Mirassol, que disputam as outras vagas. Definição acontece na noite desse domingo. Só para completar em relação ao Santos, em meio a toda essa bagunça que rolou durante a semana, Leandro Zago, técnico do Sub-20, foi promovido ao time principal para dirigir o Santos contra o Sport, e 11 atletas foram desfalques, entre eles o Guilherme, o principal jogador do Santos ao longo da Série B. O Sport precisa vencer e precisa contar com um tropeço do Novo Horizontino, do Mirassol ou do Ceará para se juntar aos demais rumo à Série A do Brasileirão. Bora falar agora sobre Leila Pereira reeleita na tarde desse domingo, algo que a gente já imaginava. Queria trazer números e também as primeiras palavras da presidente, que vai ficar por mais 3 anos. Leila Pereira enfrentou o Savério Orlandi e teve 2.205 votos, contra 858 do seu opositor. Foram ainda mais 30 votos em branco. Dessa maneira dá para dizer que a Leila teve 69% dos votos válidos. Ela toma posse no dia 15 de dezembro e inicia o seu segundo mandato, que só termina daqui a 3 temporadas. Os seus vices serão Maria Tereza Belangeiro, Paulo Buozzi, Everaldo Coelho e Márcio Martim. Queria destacar também que a Leila Pereira teve mais votos nessa eleição do que na primeira, quando nem teve opositor. Na oportunidade foram 1.897 votos. Depois de eleita, batendo o Savério Orlandi, ela disse o seguinte, abre aspas: o desafio é superar esses 3 anos que estão sendo muito vitoriosos e também continuar valorizando o nosso clube. A ideia da Leila é conquistar mais títulos nesse segundo triênio do que no primeiro. Ela também foi perguntado sobre Abel Ferreira, abre aspas para Leila: o Abel tem contrato conosco até dezembro de 25 e o nosso foco total hoje é a busca pelo tricampeonato brasileiro. Não pensamos em outra coisa. Depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenho dúvidas de que vou conversar com o nosso treinador, porque é o meu desejo que ele fique até dezembro de 2027. Só para arrematar sobre o Palmeiras, Leila Pereira pretende contratar de 3 a 4 reforços, além da manutenção dos titulares. Entre as suas promessas de campanha, há um aumento nas receitas de marketing e a transferência do futebol feminino, que hoje está em Vinhedo, para Barueri. Ela também foi perguntada se pretende usar uma das sugestões do Savério Orlandi e ela disse que não vai usar absolutamente nada. Preciso te contar agora sobre o Internacional. Será que o Colorado ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Essa pergunta ganha um pouco mais de destaque depois que o Inter emplacou 4-1 no Red Bull Bragantino na tarde desse domingo, jogo no Beira-Rio. Os gols marcados por Alan Patrick de pênalti, Juninho Capixaba chegou a empatar, o 2-1 veio com o Borré, no segundo tempo Wesley e o Wanderson definiram a goleada. Internacional, que chegou a 65 pontos, terceiro colocado, ultrapassando o Fortaleza só atrás do Botafogo e do Palmeiras, que lideram o campeonato com 70 pontos. Fortaleza com 64 e o Flamengo com 62 ainda jogam na rodada, eles inclusive se enfrentam. Importante contar que o Internacional, que não perde há 16 jogos, com 12 vitórias e 4 empates,
ainda faz mais 3 confrontos diretos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Joga contra o Flamengo fora, contra o Botafogo em casa e contra o Fortaleza fora. Tabela extremamente difícil, mas se o Internacional emplacar 3 vitórias, deve terminar no mínimo com o vice-campeonato. Importante destacar também que pro Inter, um empate entre Palmeiras e Botafogo na próxima terça-feira seria o resultado dos sonhos. Isso porque Botafogo e Palmeiras iriam para 71 pontos e o Internacional com uma vitória contra o Flamengo poderia chegar a 68, indo para as 2 rodadas finais com apenas 3 pontos de diferença e com um confronto direto contra o Botafogo. Já o Bragantino segue no Z4, 18º lugar, 37 pontos conquistados. Fluminense e Criciúma um pouquinho à frente do Bragantino ainda jogam na rodada. Bora contar agora que Rafael Paiva não é mais técnico do Vasco. A 4ª derrota seguida nesse domingo, 3-1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, definiu pela dispensa do treinador, que foi super importante no momento difícil da temporada. Ele havia sido contratado em junho para o lugar do Álvaro Pacheco, que foi uma negação, tirando o time da zona do rebaixamento e deixando numa situação estável. O problema é que foram 4 derrotas seguidas, 3-0 para o Botafogo, 3-0 para o Fortaleza, 1-0 contra o Internacional e agora esse 3-1. Depois da partida, o presidente Pedrinho veio a público para dizer, abre aspas, só para comunicar que o Paiva não permanece. Quero agradecer publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que não foi o primeiro. Comigo ele pegou o time numa situação complicada, levou a uma semifinal da Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de forma antecipada. Mas é uma decisão que tem que ser tomada. Ninguém fica feliz, mas a gente percebeu que tinha que tomar essa decisão. Percebemos que é necessário. Amanhã tem coletiva para passar a situação até o fim do campeonato. Existe uma chance grande de o Felipe Maestro, que é o diretor técnico do Vasco, assumir de forma interina para comandar os últimos 3 jogos do Cruz Maltino contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em casa e contra Cuiabá na condição de visitante. O Vasco não será rebaixado. 43 pontos conquistados, 11º lugar. O problema é que a chance de Libertadores da América ficou extremamente complicada. Só para arrematar em relação ao Cruz Maltino, contar que o Rafael Paiva, enquanto técnico do Vasco nas 2 passagens, colecionou 35 partidas, 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Um técnico que é alvo para o próximo ano é o Pedro Caixinha, embora o treinador português ainda não tenha respondido de forma afirmativa. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que encostou de vez no G7. Mesmo sem Memphis Depay e Yuri Alberto, Timão fez 3-1 com facilidades no Vasco. Chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, 2 gols do Rodrigo Garro e um de cabeça do Gustavo Henrique. No segundo tempo, o Pumita Rodrigues descontou, nada que assustasse o torcedor corintiano. Mais uma vitória, a 6ª seguida do Timão no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, que já foi o 18º colocado, é o 9º, encostado no 8º e no 7º. Timão tem os mesmos 47 pontos do Bahia, que é o 8º, e do Cruzeiro, que é o 7º, com uma observação importante. O Cruzeiro ainda joga na rodada, o Bahia já enfrentou o Atlético Paranaense dentro de casa, perdia por 1-0 até o finalzinho, quando conseguiu um empate. Se o Cruzeiro perder esse jogo que tem a menos, o Corinthians vai para as últimas 3 rodadas, só precisando fazer mais pontos do que o Bahia e do que o Cruzeiro, para que possa assegurar vaga na Libertadores da América. Nesse momento, a gente tem o G7, a chance de G9 está completamente descartada, porque o Cruzeiro perdeu o título da Sul-Americana para o Racing, mas a gente ainda pode ter um G8 se o Botafogo vencer o Atlético Mineiro na disputa da Libertadores da América. Dessa maneira, o Corinthians só precisaria ultrapassar ou o Bahia ou o Cruzeiro, um dos dois. Tem algo que joga contra o Timão nessa reta final de temporada? Número de vitórias. Os rivais têm 13 e o Corinthians tem 12, ou seja, o Timão vai precisar ter mais pontos do que os seus concorrentes. Mas, e aí vem a parte boa, entre os 3 adversários do Corinthians daqui até o fim do campeonato, um deles é justamente o Bahia como mandante. Os 3 próximos jogos do Corinthians, Criciúma fora, Bahia em casa, Grêmio fora. Uma vitória contra o Bahia pode ser extremamente importante para essa classificação para a Libertadores da América, que assegura também vaga na Copa do Brasil. E você, corintiano, tá animado? O que você pensa a respeito de tudo que eu contei? Só para arrematar, vale lembrança também de que o presidente Augusto Melo disse, depois da partida, que não sabia das manifestações feitas por jogadores em apoio a ele nesse sábado. Eu contei para vocês no vídeo desse domingo que 2 atletas do time principal do Corinthians me garantiram que foram forçados a fazer essa manifestação. Não quiseram dizer se foi o Augusto quem os forçou, mas foi uma decisão imposta pela diretoria, pelo departamento de futebol, e os atletas todos tiveram que se manifestar em apoio ao presidente, que corre o risco de impeachment. Na próxima quinta-feira tem votação no Conselho Deliberativo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!